Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro, desculpa aqui. Então, dizer a Vossa Excelência que o meu comportamento, minha mãe de ser, tivemos alguns contatos, conversei com Vossa Excelência em dezembro de 22, tive no Supremo Tribunal Federal, depois das eleições, o senhor estava presente lá com mais 7, 8 ministros, está o Paulo Guedes com a gente. Acredito que o senhor não tem bola de cristal, mas o senhor olhando para a minha fisionomia, eu sempre procurei transmitir a verdade acima de tudo. Golpe de Estado, né? Que você vai chegar lá, tá chegando lá. Golpe de Estado não são meia dúzia de pessoas, 2 ou 3 generais e meia dúzia de coronéis. Só pode ver. Muitos chamam o Temer de golpista até hoje pelo impeachment. A questão de 64, que a esquerda chama de golpe até hoje. Teve o apoio do Congresso Nacional, de toda a imprensa, exceto o Jornal Última Hora, da Igreja Católica, das senhoras nas ruas com a marcha de Deus com a família, a classe empresarial, o pessoal do agro, o apoio externo, tudo isso foi presente. Falar em golpe de Estado, dessa forma como se tratou aqui, o que aconteceu, em especial depois do meu governo, eu estava fora do Brasil, graças a Deus estava fora do Brasil, sem qualquer participação minha, sem qualquer liderança, sem Forças Armadas, sem armas, sem um núcleo financeiro, sem nada, isso não é golpe. Isso não é golpe. Até o Jornal do Estado de São Paulo fez um editorial há poucos meses atrás, que falou que o PT, sem a falsa bandeira da defesa da democracia, não tinha o que apresentar junto à população. E a gente vê que está no caminho certo, né? O embate político é diferente do embate de Vossa Excelência com os colegas no tribunal. Para nós não é a canela que é o limite, né? Às vezes é do pescoço para baixo. Mas muitas pessoas fazem isso até pensando que está certo, bem intencionado. O que nós buscamos dessa forma aqui é o norte, é uma direção comum. E eu busquei fazer isso o tempo todo no meu governo. Nunca fugi das 4 linhas da Constituição. Golpe, eu fico até às vezes arrepiado quando se fala que 8 de janeiro foi um golpe. Aquelas 1.500 pessoas, pobres coitados, que até foi levantada por uns que me antecederam agora há pouco aqui, sem ônibus. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Indaga ao réu se tem conhecimento das acusações que lhe são imputadas. Sim, senhor excelência. A primeira parte, sobre a pessoa onde o senhor reside. Gostaria de não declinar, porque eu sou uma pessoa pública e a cidade, posso passar reservadamente. Não, só a cidade. Brasília. A profissão. Militar da reserva. Já foi preso ou processado alguma vez? Pela justiça, não. É casado? Casado. Tem filhos? Sim, senhor. É verdadeira a acusação que lhe é feita? Não procede a acusação, excelência. Tem algum motivo particular a atribuir a acusação imposta na denúncia? Não, senhor. Conhece as testemunhas já inquiridas? Tem alguma suspeição ou impedimento em relação a elas? Conheço muitas delas, nada contra. Então, vamos às perguntas específicas. Eu inicio aqui indagando ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vou fazer de forma cronológica. No dia 5/7 de 2022, a reunião ministerial, que já foi várias vezes aqui citada, uma vez que outros réus do Núcleo 1 participaram, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, Paulo Sérgio Nogueira, o ex-ministro da Defesa, e Augusto Heleno, também o ex-ministro da Casa do GSI. O senhor, e essa é uma das imputações feitas pela Procuradoria-Geral da República, a narrativa, a construção da narrativa e reiteração da narrativa de deslegitimar a justiça eleitoral, as eleições e as urnas eletrônicas, acusando constantemente, de forma permanente, que havia fraude nas urnas eletrônicas. E nessa reunião do dia 5 de julho, nessa reunião ministerial, em vários momentos, o senhor se refere assim. Então, eu vou citar alguns momentos. Que as pesquisas estão exatamente certas, diz o senhor, de acordo com os números que estão dentro dos computadores do TSE, né?
ainda, entre aspas. Está a notícia hoje na imprensa, o Fachin, à época presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Fachin assinou um acordo aí com outros países para vir fiscalizar a eleição. Olha, com todo respeito a todos vocês aqui, vocês agora irem fiscalizar as eleições, a minha avó, o João das Couves, um marciano, não vai descobrir nada. É tudo perfumaria. É como aquela pessoa que se maquia muito bem para se parecer bonita, né? Mas se der uma chuvinha, vai tudo por terra. É o que está acontecendo no Brasil. Depois, também na sequência, o senhor se referindo diretamente ao ex-ministro Paulo Sérgio diz, entre aspas, nós vamos esperar chegar 23, 24 para se fuder? Depois perguntar, por que eu não tomei providência lá atrás? E não é providência de força, não. Um palavrão. Não é dar tiro. Ô, Paulo Sérgio, vou botar a tropa na rua, tocar fogo aí, metralhar. Não é isso, porra. Daí para frente, quero que todo ministro fale o que eu vou falar aqui e vou mostrar. Se está achando que eu vou ter 70% dos votos e vou ganhar como ganhei em 2018 e vou provar, o cara está no lugar errado. Aqui não tem ninguém com... E continua. Aí mais um trecho. Entre aspas. Porque os caras estão preparando tudo, pô. Para o Lula ganhar no primeiro turno, na fraude. Vou mostrar como e por quê. Alguém acredita aqui em Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes? Alguém acredita? Se acreditar, levanta o braço. Acredita que eles são pessoas isentas, estão preocupados em fazer justiça, seguir a Constituição? Aí, num outro trecho da reunião, também entre aspas, o nosso Supremo aqui é um poder à parte, é um super Supremo. Eles decidem tudo, fora, muitas vezes fora das 4 linhas. Não dá pra gente ganhar o jogo, né? Com o pessoal atirando tijolo da arquibancada em cima dos jogadores nossos. Com o juiz que toda hora dá impedimento quando a gente ataca. Mesmo o cara sai driblando na área dele até fazer o gol, o juiz dá impedimento. Aí, na sequência, também... Eu não tenho, entre aspas, eu não tenho dúvida que está acontecendo. Não tenho prova de muita coisa, mas tenho dúvida. Essas afirmações que o réu fez nessa reunião, na verdade, elas foram uma sequência de várias afirmações em várias entrevistas. Então, eu queria que o réu esclarecesse qual era concretamente o fundamento que o réu tinha para poder alegar fraudes, que havia fraudes nas eleições, fraude nas urnas eletrônicas e que os ministros do TSE, citados nominalmente, à época os ministros do Supremo que faziam parte do TSE, o ministro Barroso, o ministro Fachin e eu, estariam direcionando as eleições. Sim, senhor ministro. Primeiro, boa tarde, Vossa Excelência, senhor ministro Luiz Fux, senhor Paulo Gonet. Eu fiquei 2 anos como vereador e 28 como parlamentar. A minha retórica sempre foi parecida com isso. Vamos lá. A questão da desconfiança, suspeição ou crítica às urnas não é algo privativo meu. Eu poderia citar vários nomes, citaria apenas alguns aqui. O senhor Flávio Dino, em 2012, quando ele perdeu a eleição, ou 2010, quando ele perdeu a eleição para o governo do Maranhão. Ele diz, eu teria um vídeo, mas foi indeferido o pedido, mas no vídeo está o seguinte: hoje eu tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, ser melhor auditado, que é o sistema das urnas eletrônicas. E depois, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades. Palavra do senhor Flávio Dino. Depois também, curiosamente, uma outra inserção no horário eleitoral gratuito do senhor Carlos Lupe. Por que, curiosamente? Foi ele que entrou com uma ação no TSE pela minha inelegibilidade, por crítica às urnas eletrônicas. Ele falava em fraude. Mas numa das inserções, aproximadamente 30 segundos, que até hoje está no Facebook dele, ele termina dizendo o seguinte: sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Repito a Vossa Excelência, até hoje isso está lá no Facebook do senhor Carlos Lupe. Eu batalhei muito na Câmara, desde 2012, pelo voto impresso. Consegui aprová-lo em 2015 para 2016. A senhora Dilma Rousseff vetou, a proposta voltou para o Congresso, só na Câmara nós derrubamos o veto, com votos do PT, inclusive. No Senado, algo parecido, também derrubamos o veto. Fiquei feliz que teríamos, em 2018, o voto impresso. Eu não lembro se eu pedi audiência ou o ministro Fux me convidou. Eu fui conversar com ele sobre essa questão. E ele mostrou para mim que 5% das sessões eleitorais do Brasil teria o voto impresso. Por que 5%? Porque não tinha recurso para mais coisa. E, com o tempo, ia chegar a 100%. Fiquei muito feliz, agradecer ao ministro Fux, me tratou muito bem. Mas, infelizmente, logo depois, por 8-3, o Supremo Tribunal Federal declarou o voto impresso como sendo inconstitucional, porque a impressão do voto poderia ferir a segurança das eleições. Bem, então tivemos o voto normal em 2018. A minha campanha em 2018, algo atípico, com todo respeito, né? Eu esperava que me eleger presidente, tendo em vista quem eu era.
eu era um parlamentar que não era parlamentar de partido, eu não tinha apoios políticos, mas acabei, então, como desde 2014, após o segundo turno das eleições, eu me lancei pelo Brasil falando que ia disputar a eleição em 2018, acabei me elegendo, sem antes passar por uma facada, quase me levou a óbito. Me permite estender um pouquinho mais essa questão aqui. Pode ficar à vontade. Me elegi presidente, não tinha quem botar na presidência, poucos nomes tinha para botar na presidência, acabei montando o ministério, e nós aqui, com pessoas competentes, sem o critério político partidário para botar as pessoas lá, fizemos um ministério que é reconhecido por grande parte da população como um ministério excepcional. Fizemos muita coisa. Lei da Liberdade Econômica, o PIX, Água para o Nordeste, Bolsa Família, triplicamos seu valor, marcos, entre tantas outras coisas. A questão do armamento também, apesar de ser acusado de ser um armamentista visando a violência diminuiu quase 30% entre o governo anterior e o meu governo, tendo em vista a política de armamento. Bem, outra coisa importante também, onde comecei a criar inimizades cada vez maiores, desde o começo do meu mandato, foi na escolha de pessoas para compor aqui bancos oficiais estatais. Só falar de duas estatais só. Porto de Santos dava um prejuízo de 500 milhões por ano, entreguei com lucro de 500 milhões. Então, esse 1 bi ia para algum lugar, para algum ralo, ganhei inimizades por aí. Uma outra, para ser mais rápido, Itaipu Binacional. Chegamos lá, botei o senhor Silvio Luna como presidente da estatal, e ao longo de 4 anos, nós reduzimos a tarifa em dólar de 45%, e uma empresa que era conhecida apenas por gerar energia, o que ela fez a mais? Fez a segunda ponte com o Paraguai, uma ponte com 170 metros de vão. Começamos a fazer a segunda ponte de Porto Mutinho, alongamos em 600 metros, o aeroporto de Foz do Iguaçu. Mais ainda, atendemos com pequenas obras de infraestrutura mais de 50 municípios no entorno da bacia. Asfaltamos a Transboiadeira, 43 quilômetros. Fizemos acesso aos aeroportos. Ou seja, sobrou dinheiro para fazer muita coisa lá. E, obviamente, isso, no passado, a tarifa era cheia e nem obra era feita e era usado à vontade esse recurso. Por que à vontade? Porque é uma empresa que não é auditada pelo TCU por ser binacional. O que os conselhos decidem, está decidido e ninguém toca mais no assunto. Então, quando a gente começa a tapar os ralos da corrupção, aparece uma enormidade de pessoas que vão contra a gente. Eu não cortei recurso para a imprensa por ser malvado. É que eu fui o único presidente, senhor ministro, o único que tinha um teto de gasto pela frente. Eu não podia gastar mais do que aquilo, diferentemente do que acontece agora, do que acontecia antes de mim. Ganhei também, então, uma antipatia enorme da imprensa contra a minha pessoa. E também a questão das pautas dos costumes, né? Eu sou católico, minha esposa é evangélica, e eu sempre preservei a família e a inocência de criança em sala de aula. Mais um foco de atenção contra a gente. E até do próprio Supremo Tribunal Federal, respeitosamente, eu tinha pelo menos uma ação por semana para me explicar em 24 ou 48 horas o porquê daquilo. Mas faz parte da regra. Vossa Excelência, o senhor ministro Fux, aqui do Supremo, não me viram desrespeitar uma só ordem do senhor. Não me viram em nenhum momento. Eu agi contra a Constituição. Eu joguei dentro das 4 linhas o tempo todo. Muitas vezes me revoltava, falava palavrão, me revoltava, tá? Falava o que devia falar, sei disso, mas, no meu entender, fiz aquilo que tinha que ser feito. Quanto à providência na questão das eleições aqui, eu deixo claro a Vossa Excelência, as Forças Armadas não se miscuíram na política. E nem eu, como presidente, também fiz o mesmo. O senhor ministro Barroso, enquanto presidia o TSE, criou a Comissão de Transparência Eleitoral e colocou lá dentro, entre outras instituições, as Forças Armadas. O que eu falei para o ministro da Defesa? Já que colocaram a gente aqui, vamos fazer o melhor possível para auxiliarmos o TSE para que a eleição seja mais clara e transparente possível. No tocante àquela reunião de julho, onde alguns falam que é reunião do golpe com 20 plaquinhas na frente das pessoas, mas 40 pessoas assistiam. Vossa Excelência falou ali que dos 70%. Coincidência, talvez, ministro? Eu complementei. Vão aparecer 49. Apenas uma coincidência. Não tinha prova de nada no tocante. Esse é um desabafo meu, com toda certeza. Dúvida sobre eleições. Aqui eu tenho um documento aqui da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. Diz logo na entrada aqui, as fragilidades das urnas eletrônicas sem o voto impresso. E mais na frente, também, a Associação Nacional dos Peritos Criminais diz, fraude sistêmica facilitada, consenso científico, todo o sistema eletrônico / computacional possui vulnerabilidades. Então, basicamente, senhor ministro, a minha retórica me levava a falar dessa maneira. Essa reunião não era para ter sido gravada, algo reservado. Como em tudo quanto é local, faz reunião reservada. Alguém gravou, no meu entender, de má fé. E ela tornou-se pública. Você não estaria explicando essa questão aqui agora. Essa foi a minha retórica, que eu usei muito enquanto deputado e depois como presidente, também buscando aí o voto impresso como uma forma a mais de termos mais uma barreira, né, para evitar qualquer possibilidade de se alterar o resultado de umas eleições. Eu gostaria de complementar aqui, sempre lembrando ao
ex-presidente Bolsonaro, que a resposta é livre, responde se quiser em virtude da possibilidade de direito ao silêncio. A questão na reunião, além da imputação de fraude, de problemas urnas, também há o incentivo, e essa é a imputação feita pela Procuradoria-Geral da República, o incentivo à deslegitimação da Justiça Eleitoral. E eu leio um outro trecho aqui, com 1 hora, 13 minutos e 59 segundos da reunião, onde o senhor disse, entre aspas, pessoal, perder uma eleição não tem problema nenhum. Nós não podemos perder a democracia numa eleição fraudada. Olha o Fachin. O cara não tem limite. E não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. O que o Barroso está levando, 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova, Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, senhor ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Se eu puder complementar. Por favor. Por ocasião das eleições, agora propriamente dito, logo um pouco avante isso aí. Acredito, senhor ministro, que foi um pouco disfuncional. Eu não pude, por exemplo, por decisão do TSE, fazer live do Alvorada. Eu tinha que ir na casa de um conhecido para fazer uma live. Eu não pude, por ocasião do horário eleitoral gratuito, usar as imagens de 7 de setembro, usar as imagens minhas na ONU, usar imagem do outro candidato lá na comunidade do Rio de Janeiro usando o gorro do CPX. Eu não podia usar imagens do enterro da rainha Elizabeth. Eu não podia, basicamente, fazer nada. Quase tudo era proibido. Houve decisão também que eu não podia baixar o preço do combustível, como se eu fosse baixar na canetada. Isso aí. Eu fui acusado de muita coisa, inclusive pedófilo durante esse período. Agora, o outro lado, podia tudo, até me acusar de genocida. Então, tudo isso aconteceu. Quando eu não pude usar as imagens do Lula ali, defendendo o aborto, ou ao lado de ditadores, isso prejudicou a minha campanha. Eu queria mostrar também a imagem dele em 2009, defendendo lá o Irã, enriquecer o urânio acima de 30% para fins pacíficos, segundo ele. Eu fui tolhido. O maior prejuízo que eu tive, no meu entender, foi não poder usar imagens do 7 de setembro. Com todo respeito, acredito que isso tudo pesou contra a gente. E no mais, 3 resoluções do TSE, que tem que entrar para valer, tem que entrar em vigor de março para trás, do ano das eleições, valeram, inclusive, uma editada entre o primeiro e o segundo turno. As partes de direita, todas derrubadas constantemente no nome da desinformação. Então, isso, dessa desfuncionalidade, no meu entender, prejudicou bastante a minha campanha. Como já havia dito anteriormente em outro depoimento, no interrogatório não cabe contestação ao que diz o réu, mas é importante citar, e o senhor citou isso, que quando o senhor foi acusado de pedofilia, as imagens feitas e o diálogo, o Tribunal Superior Eleitoral imediatamente proibiu a utilização dessas imagens no debate que seria realizado domingo à noite. E o TSE proibiu isso, sendo provocado domingo às 14h. Aqui vamos para um outro ponto, senhor presidente. A live do dia 29/7/2021 já foi assunto aqui no interrogatório de Anderson Gustavo Torres. Na live, da mesma forma, volta a questão de fraude às urnas, volta a questão da acusação ao TSE, e a partir disso, para eu não me tornar repetitivo, a partir disso surge uma questão, e eu acho que o senhor gostaria até de esclarecer, surge uma questão de um inquérito aberto por determinação da ministra Rosa para apurar fatos no TSE, e que o senhor sempre repetiu algo que não correspondia ao objeto do inquérito, como se aquele inquérito estivesse sendo escondido, porque aquilo mostraria fraude nas urnas eletrônicas. O inquérito, até a pedido da defesa do senhor e da defesa do réu Walter Souza Braga Neto, já está, inclusive, nos autos. Então, se o senhor quiser esclarecer esse ponto que surge na live, e a partir da live continua durante todo o segundo semestre de 2021 e durante todo o período de 2022 até as eleições. Sim, senhor. Na semana seguinte ao segundo turno de 2018, foi instalado um inquérito, 1361, para apurar inconsistências, fragilidades do sistema eleitoral. E o inquérito começou a voar, andar bastante rápido. Numa das primeiras páginas, o diretor de TI do TSE, o José Janino, foi ouvido. E foi a primeira pergunta feita para ele é sobre a atuação dos hackers lá dentro. E ele responde que eles estiveram de abril até o final do segundo turno dentro dos computadores do TSE.
Obviamente, a entrada eram por TRS outros, mas foi a resposta do diretor TI, José Janino, que estiveram lá dentro. A segunda resposta que o José Janino respondeu a um questionamento é que eles haviam capturado as senhas de um ministro, posso falar o nome dele? Por favor. Né? Sérgio Banhos e 5 diretores outros. Quer dizer, além do hack estar lá dentro, ele também sequestraram a senha de um ministro e 5 diretores. E a terceira pergunta foi respondida mês depois, não para o senhor José Janino, mas para o outro servidor. Mas lá atrás foi pedido ao senhor José Janino os logs, que podiam ser entregues no dia seguinte. Levou aproximadamente 9 meses, e a resposta foi que o log havia sido inadvertidamente apagado. Tanto tempo para responder isso. Isso tudo, senhor ministro, no meu entender, não entendo quase nada de informática, são medidas que estimulam o que poderia até ser fake news contra o sistema eleitoral brasileiro. Essas respostas sendo mais rápidas e precisas, como esse inquérito está aberto até hoje, poderia dirimir essas dúvidas. Esse inquérito 13 está em aberto até hoje, está em São Paulo, e Vossa Excelência, eu acho que foi após aquela live minha, que era um inquérito ostensivo, Vossa Excelência classificou como confidencial. Então, aí ficou realmente uma preocupação grande da nossa parte. Não vou sugerir nada a quem quer que seja aqui, mas acredito que, dado o que vem acontecendo de reclamações por ocasião das eleições, para o bem da democracia, seria bom que algo fosse aperfeiçoado para que não pudesse haver qualquer dúvida sobre o sistema eleitoral. Se não houvesse essa dúvida, com toda certeza, nós não estaremos aqui hoje. Na verdade, não há nenhuma dúvida sobre o sistema eletrônico, e esse inquérito não tem absolutamente nada a ver com as urnas eletrônicas, absolutamente nada, e a sua defesa vai poder esclarecer bem, porque já está juntado aos autos. Mas da live, acho que isso é o importante. Vamos a um terceiro ponto, que é também importante, citado na denúncia, se o senhor quiser esclarecer. É um ponto que, inclusive, gerou a ação de inelegibilidade no Tribunal Superior Eleitoral, que é a reunião com os embaixadores, a reunião ocorrida dia 19/7/2022. Nessa reunião, em que, na condição de presidente da República, o senhor convidou mais de uma centena de embaixadores. Houve várias afirmações e vários ataques à justiça eleitoral, ao Poder Judiciário e à lisura das eleições. O senhor, obviamente, se recorda dessa reunião. Eu vou citar alguns trechos aqui e o senhor fique à vontade se quiser esclarecer. Volta essa questão do inquérito, que, como eu disse, o inquérito não tem absolutamente nenhuma ligação com as urnas. O inquérito foi um hacker que ingressou e pegou banco de dados de servidores. E o senhor diz, entre aspas, teria muita coisa a falar aqui, mas eu quero me basear exclusivamente isso para os embaixadores, em um inquérito da Polícia Federal que foi aberto após o segundo turno das eleições de 2018, onde um hacker falou que tinha havido fraude por ocasião das eleições. Falou que ele tinha invadido o grupo dele, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E, obviamente, quando se fala em manipulação de números após as eleições, quem manipula é quem ganhou. Aí também uma outra questão sobre isso. Tudo começa nessa denúncia que foi de conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, onde o hacker diz claramente que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Disse mais, obteve acesso aos milhares de códigos-fonte, que teve acesso à senha de um ministro, bem como de outras autoridades. Várias senhas ele conseguiu. E, obviamente, a senhora ministra do TSE na época, que também é do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, fez com que o inquérito fosse instalado aqui, nas palavras do senhor. Ainda uma outra questão. A Polícia Federal pediu os logs que podiam ser entregues no mesmo dia ou no dia seguinte, mas 7 meses depois, segundo o documento comigo, o TSE informou que os logs haviam sido apagados. O que o senhor acabou de dizer, o senhor disse isso aos embaixadores. É uma coisa, também entre aspas, é uma coisa que, com todo respeito, eu sou o presidente da República do Brasil e fico envergonhado de falar isso. O que é comum, acontecer em alguns países do mundo é o chefe do executivo conspirar para conseguir uma reeleição. Estamos fazendo exatamente o contrário, porque temos pela frente 3 meses até as eleições. Também volta ao inquérito. Eu tive acesso a esse inquérito um ano passado, divulguei. É um inquérito que não tem qualquer classificação sigilosa e, ao divulgar, o ministro Alexandre de Moraes abre um inquérito para me investigar sobre vazamento. E ainda, o que nós temos aqui no Brasil é que, quando se fala em eleições, elas têm que ser totalmente transparentes, coisa que não aconteceu em 2018. Volta a dizer sobre as eleições, não poderíamos ter tido eleições em 2020 sem apuração total do que aconteceu. O sistema é completamente vulnerável, segundo o próprio TSE, e, obviamente, a conclusão da Polícia Federal. Ainda mantém a acusação de fraude ao sistema eleitoral perante os embaixadores, dizendo: não era um sistema confiável porque ele é inauditável. É impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil. Aí coloca a questão do ministro Fachin, presidente, a suspeição. Deixo claro, isso para os embaixadores, eu repito, deixo claro quando se fala em ministro Fachin, ele foi o responsável por tornar Lula inelegível.
Poderia citar outros trechos, um trecho que também não é verdadeiro. O senhor disse, não é o Tribunal Superior Eleitoral quem conta os votos, é uma empresa terceirizada. Eu acho que nem precisava continuar essa explanação aqui. Nós queremos, obviamente, estamos lutando para apresentar uma saída em relação a isso. Ainda, mais grave ainda, perante representantes de outros países, eu teria dezenas e dezenas de vídeos para passar para os senhores por ocasião das eleições de 2018, onde o eleitor ia votar e simplesmente não conseguia votar. Ou quando ele apertava o número 1 e depois de apertar o número 7, aparecia o 3 e o voto ia para o outro candidato. O contrário, ninguém reclamou. Temos quase 100 vídeos de pessoas reclamando que foram votar em mim e, na verdade, o voto foi para outra pessoa. Nenhum vídeo de alguém que foi votar no outro candidato e, porventura, apareceu meu nome. Então, nessa reunião, o tópico da reunião, inclusive com a apresentação de... Não era propriamente PowerPoint, era a apresentação de documentos no telão. O tópico foi a acusação de fraude nas urnas eletrônicas e parcialidade da Justiça Eleitoral. Foi exatamente isso que o senhor fez? Presidente, em 2016, a senhora Dilma Rousseff reuniu-se com embaixadores. O assunto foi outro, mas ela se reuniu com embaixadores, que é uma política privativa do chefe do Executivo. 2 meses antes dessa minha reunião com embaixadores, o senhor ministro Fachin também se reuniu com embaixadores. E a ênfase foi que, tão logo o TSE concluísse a apuração, os respectivos chefes de Estado deveriam, então, reconhecer o ganhador. Essa é a norma, é a regra, só que me causou surpresa. Daí eu convidei os embaixadores para mostrar o inquérito 1361. E com todo respeito, mesmo que seja um outro foco, um inquérito, tá? Após a minha conversa com embaixadores, no dia seguinte, ser classificado como confidencial, a gente fica um pouco surpreso com isso. E, obviamente, não foi de agora, não foi enquanto do então presidente Jair Bolsonaro. Desde 2012, no mínimo, eu sempre lutei pelo voto impresso. Nós estávamos na iminência de aprovar uma PEC dentro da Câmara dos Deputados que tratava do voto impresso. A autoria da deputada Bia Kicis, o relator, o deputado Felipe Barros. Quando, então, o senhor ministro Barroso foi lá para o parlamento, conversou com lideranças, no dia seguinte foram trocados os componentes da comissão especial, nós perdemos a votação na comissão, depois o presidente resolveu levar para o plenário, ganhamos, mas não com voto qualificado. Então, essa questão do voto impresso é uma coisa minha desde há muito tempo, como foi do Flávio Dino, como foi de outras personalidades, a mais variada possível, a maioria de esquerda. Então, se eu exagerei na retórica, devo ter exagerado com toda certeza. Mas a minha intenção, meu objetivo sempre foi mais uma camada de proteção para a questão das eleições, de modo que evitasse qualquer conflito, né? Qualquer suspeição. Lembra ainda que em 2014, quando Aécio Neves perdeu para a senhora Dilma Rousseff, foi contratada pelo PSDB uma auditoria externa. E a conclusão da auditoria externa foi que as urnas são inauditáveis. Ou seja, senhor ministro, com todo respeito, nós temos muita coisa ao nosso lado mostrando que esse sistema que está aí carece de um aperfeiçoamento, como existe, por exemplo, no Paraguai. No Paraguai, a eleição, no meu entender, ideal, o papel da urna, como passou a existir nas últimas eleições, até na Venezuela, que foi permitido lá notar que algo de anormal estava acontecendo. Nós não podemos esperar que aconteça isso no Brasil para tomar providência. Me permita aqui, eu sou baseado, as minhas críticas, eu posso ter exagerado na forma, na entonação, mas na Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, não sou eu que, da minha cabeça, se bem que acredito, com todo respeito, pela imunidade parlamentar, comandantes militares. Liguei, deve ter sido para o ministro da Defesa, e tudo foi disponibilizado para eles. Logo depois também, em dezembro, o ministro Zé Múcio foi lá no Alvorada falar comigo e pediu que eu nomeasse os comandantes indicados pelo presidente Lula, eleito, e nós indicamos 2 comandantes. Atendemos, então, o presidente Lula em 2 comandantes nomeados no meu governo para atender ao governo dele. Ou seja, e mais ainda, dia 30 de dezembro, o dia que eu fui para os Estados Unidos, eu fiz uma live, tá? Nós não queremos o confronto nem estímulo. Ninguém vai partir para o confronto. É a pior maneira de tentar resolver o assunto. E complemento, termino. Não vamos achar que o mundo vai acabar no dia 1º de janeiro. Vamos para o tudo ou nada? Não, não tem tudo ou nada. Inteligência. Mostrar que somos e somos diferentes do outro lado. Nós respeitamos as normas, as leis e a Constituição. Está na minha live. Eu pacifiquei o máximo que pude ao longo dos 2 meses de transição. Não houve ida para confronto, não houve estímulo da minha parte a fazer nada de errado. Obviamente, perdi a eleição, não convoquei ninguém para fazer protesto, fazer qualquer coisa ilegal ou até mesmo legal. Eu simplesmente fiquei recluso lá no Palácio do Alvorada, esperando, né? Que não parece que não chegava nunca esse dia para eu cuidar da minha vida. E resolvi partir para os Estados Unidos
e deixar aqui o Brasil na mão do vice por um dia. E daí, como aconteceu, o presidente eleito assumiu e começou a tocar o Brasil. Senhor ministro relator, eu gostaria então de saber, de ouvir do senhor Bolsonaro, que ele confirma que não tomou nenhuma providência, não tomou nenhuma medida para desmobilizar a população que se encontrava na frente dos quartéis-generais, clamando por intervenção militar, e afirmando apoiadores dele, e intervenção militar, que significava, evidentemente, quebra da normalidade democrática. Alguns poucos falavam, até em AI-5. Quanta vez o movimento nosso pelo Brasil, eu orientava o pessoal a chegar quem estava com a placa da AI-5. O que é AI-5? Eu não sabia o que era isso. Intervenção militar, isso não existe. Eu pedi para o senhor praticar o suicídio. O senhor não vai praticar o suicídio. Deixa o povo desabafar. Falamos muitas vezes também a questão de intervenção militar, que isso não cabia. As Forças Armadas não iam tomar uma medida de força dessa. Não está na nossa história essa questão. Então, ninguém estava, nem eu, esperando uma intervenção militar. Isso não existe. O que conseguiam fazer? O movimento é muito forte. Se nós simplesmente desmobilizássemos aquilo, poderia o pessoal ir na região aqui da Praça dos Três Poderes, ficar pior ainda, ficar lá afastado. E no meu governo, 4 anos cheio do meu governo, nenhum, senhor Paulo Gonet, nenhum ato atentatório à democracia se fez presente. Se era tão atentatório assim, porque no dia 2 de janeiro, o atual presidente não desmobilizou. Esperou mais 5 dias, mais 6 dias para desmobilizar. Se o risco é tão iminente de algo acontecer, por que não desmobilizou? Por que deixou esse pessoal lá? Agora, como já disse aqui, quarta, quinta-feira, que antecedeu o de janeiro, tinha em torno de 300 pessoas ou menos aqui em frente ao Forte da Paz. Já chegou a ter mais de 20 mil pessoas ali. Ou seja, tudo estava se acabando, tudo conforme nós planejamos, tudo voltando para a normalidade. E, infelizmente, eu não sei porque a Polícia Federal não apurou, quem convocou essas pessoas, em especial de outros estados, para vir aqui no dia 8 de janeiro. No meu entender, não tinha dificuldade de descobrir quem convocou, né? E saber como aquilo aconteceu. Essas pessoas foram embora, voltaram aos seus ônibus, foram embora, deixou o pessoal que estava lá, já acampado lá, sofrendo as consequências, que, no meu entender, a grande maioria sequer esteve próximo do prédio de Três Poderes, que, inclusive, nós repudiamos essa questão. Eu lembro muito bem, no dia 8 de janeiro, desde o dia 7 estava passando mal, o bicho intestinal, que é uma coisa que vai num crescente. Dia 8, passei mal pra caramba, e dei uma tuitada, às 9h17 da noite, dos Estados Unidos. Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos, como ocorrido no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. Nós repudiamos tudo isso aí. Não procede, com todo respeito, doutor Paulo Gonet, que eu colaborei com o 8 de janeiro. Se você pegar, pelo que fiquei sabendo, Polícia Federal, telefones, pegaram 2 telefones meus, gente do meu lado, mais de 1.000 aparelhos recolhidos, não tem nada meu ali, estimulando aquela baderna que nós repudiamos, que nós nunca fizemos isso ao longo dos nossos 4 anos. Este pessoal conservador é um pessoal um pouco diferente de outra parte da sociedade. E eu me orgulho desse pessoal que reaprendeu a amar a bandeira, a cantar nacional, a respeitar a família, a respeitar a criança em sala de aula, a acreditar no seu país. Então, isso tudo aqui, eu fiz e dei exemplo. Eu posso dizer a Vossa Excelência, quando eu mergulhei na piscina a primeira vez lá na Alvorada, estava quente. Chamei o pessoal lá, é elétrico ou é solar? Elétrico, desliga. Eu nunca gastei 1 centavo do meu cartão corporativo particular. A empresa gastava horrores. Nunca gastei 1 centavo. Entreguei os 48 extratos zerados. Tá? Quando eu viajava para o Brasil, dormia em hotel de trânsito, custava em torno de 60, 70 reais, pagava. Fora do Brasil, ficava em embaixada. Eu não pedi a minha aposentadoria da Câmara dos Deputados, pedi depois. Passei 4 anos sem a aposentadoria das Câmaras dos Deputados para ninguém começar a me atacar. Ele ganha, na época, né? Vai ganhar 20 mil da Câmara, 30 de presidente, 12 do Exército. Não fiz isso. Fiz o melhor de mim, dando o exemplo. E a melhor coisa que pode fazer é o exemplo. Agindo dessa maneira. As minhas férias eram um quartel lá no Guarujá.
E geralmente sozinha, minha esposa não gostava de ir para lá, ficava aqui com a família dela na Ceilândia, aqui em Brasília, pô. Então, agir dessa maneira. Agora, por favor, doutor Paulo Gonet, eu não torci para o pior. Se tivesse torcido para o pior, não teria desmobilizado os caminhoneiros lá atrás. E talvez, pela minha figura, o pessoal não fez absurdo. Agora, tem sempre os malucos ali que ficam aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí, e nós tocamos o barco, né? Então, me desculpa, respeitosamente, Vossa Excelência, não estimulamos nada de anormal. Doutor Procurador. Senhor ministro relator, na sede do Partido Liberal, foi apreendido um documento contendo um discurso que era destinado a ser recitado pelo senhor Bolsonaro no momento da efetivação do golpe de Estado. O documento tratava expressamente de estado de sítio e decretação de operação de garantia da lei e da ordem. Eu gostaria de saber... Estava na minha mesa, isso mesmo? Só um minutinho. Foi apreendido na sala onde o ex-presidente tinha lugar na sede do Partido Liberal. E eu gostaria de indagar do senhor Bolsonaro por que ele tinha pronto um discurso decretando medidas de exceção. Por favor. Realmente foi apreendido na minha mesa esse documento, esse papel, né? Quem mandou para mim foi o doutor Paulo, meu advogado, que extraiu do inquérito. Me permite uma palavra, Excelência? Pode continuar. Interrogatório, não. Mas depois... é isso que aconteceu. Foi ele que imprimiu, ele mandou para mim, que ele estava com o processo na frente, né? Eu pedi uma cópia, como pedi cópia de outras partes do processo, e mandava por zap para mim, eu imprimia. Mas, desculpa, ele imprimiu o seu discurso? Não, o discurso não é meu, não. Foi pego alguém pegou em algum lugar esse discurso aí. Pois não. E faz parte do inquérito. E daí foi mandado para mim. Eu tomei conhecimento quando ele mandou para mim. Eu acho, como diz aqui, seria o telefone do Cid. Doutor Procurador. No dia 2 de janeiro de 2023, senhor ministro relator, o ex-presidente recebeu mensagem de Maurício Pazini Brandão, um major brigadeiro da Aeronáutica, que informava: o plano foi complementado com as contribuições de sua equipe. Aguardamos na esperança de que será implementado. Bom dia. A minha tropa, aí vem entre parênteses, continua com sangue nos olhos. Bom dia. Feliz Ano Novo. Conversa hoje com o Amir. Desmobilizamos a tropa ou permanecemos em alerta? Eu gostaria de ouvir do senhor Bolsonaro o contexto dessa conversa, por que a tropa estaria mobilizada. Ele mandou para quem esse e-mail, esse zap? Ele mandou para quem? Foi recebido, o senhor teria recebido do senhor Maurício Pazini Brandão, major brigadeiro da Aeronáutica. Olha, eu cortei quase todos os meus contatos quando saí do Brasil. O Pazini é um brigadeiro da reserva, professor do ITA. Não tem tropa nenhuma com ele. Eu me desconheço de ter recebido. Eu queria ver se está no meu telefone essa mensagem. Foi extraído do meu telefone essa mensagem? O senhor não se recorda de ter recebido? Não, eu discordo. Foi recebido do meu telefone essa mensagem? Então, eu repito, o Pazini está de pijama, né, há muito tempo. Era um professor do ITA, depois veio trabalhar aqui em Brasília, aqui, nada mais além disso. Doutor Procurador. Senhor ministro relator, o senhor Bolsonaro gosta de enfatizar que sempre atua dentro das 4 linhas e que atua de modo institucional. Mas na reunião a reunião ministerial do dia 5 de julho de 2021, em que o senhor Bolsonaro disse que não era para ter sido gravada, tratava-se de um ato oficial. E eu gostaria de saber se o senhor Bolsonaro considera adequado mobilizar recursos públicos, convocar uma reunião oficial para apresentar posições pessoais sem comprovação e incentivar ministros do Estado a confirmar e a divulgar uma narrativa sobre fraudes eleitorais, sobre um sistema impróprio de funcionamento do sistema eleitoral. Por favor. Senhor procurador, é o meu temperamento.
a convocação não foi para aquilo. Aquilo foi num momento ali de, como se fosse um intervalo, o início do que nós temos que tratar ali. Tanto é que se fosse algo repugnante, não teria sido gravado nada. Tá? Ou melhor, alguém gravou sem a permissão nossa, mas não estaria aquela 20, 30 pessoas com plaquinha na frente, mais umas 15, 20 pessoas assistindo aquilo tudo. Assim como eu acredito, né? Pode ser que não ocorra em alguns locais, né? Nos locais mais importantes, tem o horário do lanche ali, do desabafo, falar o que não deve. Isso aí não foi nada pensado, né? Fazer aquela reunião para fazer exatamente isso. Foi um momento de descontração ali naquele evento, dado o meu comportamento, que o senhor já sabe que depois daquela sessão secreta com 29 palavrões, né? Infelizmente eu tenho melhorado, mas estou longe ainda de atingir um nível mais civilizado para conversar. Só aproveitando essa questão, nessa reunião que era ministerial, por que a presença do candidato a vice-presidente Braga Neto se ele não exercia mais nenhum cargo público? Eu nem sei porque ele estava lá, nem sei se ele estava lá. Ele estava ao seu lado. Mas tudo bem. Não via nada demais ele estar presente ali, como se tivesse um deputado, um senador ali, também poderia assistir ali aquela reunião. Pois não. Doutor Procurador. De novo, aproveitando a premissa da atuação afirmada pelo senhor ex-presidente da República, de que sempre atua dentro dos limites da Constituição, eu gostaria de indagar como que ele enxerga medidas de anulação de eleições, prisão de autoridades, como que isso se enquadraria dentro da normalidade constitucional, e essas eram medidas que estavam previstas nos atos que foram cogitados durante esse período. Voltando à pergunta anterior, em julho ainda não era o período eleitoral, então o Braga Neto estava apenas descompatibilizado. Não houve essa história de prender quem quer que seja, tá? E nós voltamos para a Constituição, que é a nossa base, quando entendemos que não podíamos fazer mais nada no TSE, tendo de vista o valor da multa. Eu desconheço até no Brasil aqui qual advogado que peticionou alguém e cujo cliente foi multado. Eu entendo, né, posso estar errado, se o senhor ministro, se o TSE apenas indeferisse, tá? Ia ter mais uma ou duas, talvez 3 petições, está encerrado o assunto. Quando houve a blindagem, porque essa multa podia aumentar, porque a acusação foi litigância de má-fé, ou até uma outra medida administrativa mais grave contra o Partido Liberal. Sobrou para a gente buscar uma alternativa na Constituição que, rapidamente, não foi discutida, foi conversado, hipóteses de dispositivos constitucionais. Como disse o ministro Fux aqui, nada foi assinado, não foi dado um pontapé inicial de nada. Fora daqui, a gente não tem mais o que fazer. E, rapidamente, foi decidido que nada mais podia fazer, tanto é que acalmou tudo e cada um foi cuidar da sua vida. É a segunda vez que o senhor fala isso, então acho que é importante esclarecer. O senhor está dizendo que a cogitação, a conversa, o início dessa questão de Estado de sítio, Estado de defesa, teria sido em virtude da impossibilidade de recurso eleitoral, é isso? Sim, senhor. Okay. Essa é a minha última pergunta, senhor ministro. O senhor sabe que o seu partido recorreu e perdeu, só para... Não, daquela multa, 22 milhões? Sim, perdeu no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Foi recurso apenas em cima da multa, então? Exato. Não do mérito? Não, de tudo. Senhor ministro relator, essa era a minha última pergunta. Eu gostaria de saber se o réu, se o senhor Bolsonaro entende que, pelo fato de não se conformar com uma decisão do judiciário, se isso se conforma com as 4 linhas da Constituição, convocar comandantes militares para debater o assunto. Olha, foi um convite. Por que comandante militar? Tem a mesma formação minha. Fizemos a mesma academia. Fizemos as mesmas escolas de aperfeiçoamento. E o militar, nas horas boas e ruins, estão contigo. Eu não tinha clima para convidar ninguém para discutir qualquer assunto. Sobrou a eles, né? Até como um desabafo ali, não entre nós, eu para com eles. E eu ouvi o Paulo Sérgio, ouvi o Freire Gomes, ouvi o Garnier, e não pude ouvir muito ali o Batista Júnior, porque ele pouco falava, quase nada falava, ele nem leu o que seria a tal da minuta que ele acusa, ele declarou que nem chegou a ler aquele assunto. Então, o militar é aquele que está do teu lado nas horas boas e na hora ruim. E eu
confesso que muita coisa que eles falam eu absorvi. E chegou à conclusão rapidamente que não tinha mais o que fazer. Esse governo ia cair de maduro, como está caindo, né? Eu queria que não fosse assim, porque estava a população toda sofrendo, e o retorno, não digo meu, né, mas o da direita, o dos conservadores, ou de alguém diferente da esquerda, alguém de centro, acontecerá com toda certeza por ocasião das próximas eleições. Agora, doutor procurador, por favor, tá? Só pode confiar nos militares. Tá? Momentos bons e momentos ruins. E eu reforço, ao ir conversar com eles, o objetivo é, dada a nossa formação, o respeito e a consideração que existe entre nós, tanto é que eu nunca tratei um comandante de força ou um ministro da defesa como superior, sempre o tratei com a mais alta dignidade e respeito. Isso aí nos fez aqui conversar sobre um assunto que, desde a primeira reunião, já sabia que não podia dar em nada, mas apenas conversamos a título da minha parte, como um desabafo. Doutor procurador. É só isso, obrigado. Agradeço. Eu passo a palavra agora ao advogado do réu colaborador, doutor César Bittencourt, ou doutor Jair Alves Pereira. Boa tarde, ministro. Boa tarde. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todos. Se o ex-presidente Bolsonaro pode informar, ministro, se ele sabe como é que o Mauro Cid foi designado para ser seu ajudante de ordens? Qual o critério que levou o Mauro Cid a ser seu ajudante de ordens? Por favor. Eu pediria só que o réu colaborador sentasse ao lado do advogado, por favor. Sim, mesmo assim. Vamos lá. Não só advogado, por favor. Não só o presidente, como o vice-presidente tem direito a 4 ajudantes de ordem. Eu sei que o ajudante de ordem do general Mourão, ele que escolheu. Eu, quando cheguei na presidência, os comandantes militares enviaram para servir comigo o total de 4 ajudantes de ordem. 2 do Exército, 1 da Marinha e 1 da Aeronáutica. E eu não questionei e aceitei. E, no meu entender, foi um bom relacionamento, um bom assessoramento que eu tive por parte desses 4 ao longo dos 4 anos. Mais alguma coisa, doutor? Então, a indicação não é política, então, ministro, é isso que o ex-presidente falou? Da minha parte, não foi política, foi escolhida pelos próprios respectivos chefes militares deles. Sem mais perguntas, Excelência. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Agora, o doutor Celso Vilardi, doutor Amador, por favor. Boa tarde, não. Boa tarde. Ixi. Alô? Agora sim. Ministro, eu queria perguntar se o presidente teve conhecimento do chamado Plano Punhal Verde e Amarelo, do Plano Copa 22 ou Operação Luneta. Por favor. Todos esses planos eu tive conhecimento por intermédio da imprensa. Alguém, seja o general Fernandes, seja qualquer outra pessoa da militar ou não, civil ou militar, que esteve com o senhor, em algum momento trouxe ao senhor alguma informação a respeito de um plano que envolvesse morte de autoridades? Não. Nenhuma oportunidade de alguém propôs isso aí. Até tivesse proposto, seria, no meu entender, rechaçado, tomaria as providências de imediato. O ministro relator já perguntou, se me permite, que ele deu uma resposta longa. Por favor. Agora eu vou para o já conhecido método ministro Alexandre de Moraes, só um sim ou não, porque ele deu uma resposta muito longa. Então eu gostaria, embora ele tenha respondido, mas eu vou perguntar. O outro colega seu tentou o método e não deu certo. Mas o senhor combinou antes? Mas eu vou tentar, de novo. Pois. Eu queria saber se, efetivamente, já a pergunta do ministro Alexandre de Moraes, o senhor alterou, escreveu, colocou no computador alguma minuta? Não. Também uma outra pergunta que já foi feita pelo ministro, mas eu queria só colocar também por uma conta de uma resposta longa. O senhor soube que o general Heleno estava numa comemoração
na formatura do neto dele? O senhor teve essa informação? Não tive informação. Se eu liguei para ele e se ele me dissesse que estava no evento, eu ia simplesmente, nada de urgente, a gente conversa aí daqui a 2, 3 dias. Eu queria que o senhor, embora já tenha citado, acho que até numa resposta para o eminente procurador, Dr. Paulo Gonet, eu queria que o senhor esclarecesse, em maiores detalhes, a conversa que o senhor teve com o ministro Múcio quando ele foi nomeado ministro da Defesa. O que ele telefonou, o que ele pediu e o que o senhor fez? Ele foi pessoalmente no Alvorada, conversamos por 1 hora aproximadamente, algumas coisas reservadas, obviamente. Ele pediu para mim que eu interviesse junto ao ministro da Defesa para que tivesse mais facilidade para a transição. Eu falei para ela, me surpreende até esse tipo de pedido, porque as Forças Armadas, na transição, não é alguém de um viés ideológico passando para outro. É que, geralmente, uma pessoa está passando para um colega de turma teu ou algum contemporâneo meu da academia. Mas fizemos o contato e, depois, no programa Roda Viva, o próprio ministro Zé Múcio tocou nesse assunto e falou que, depois dessa ida dele lá no Alvorada, o trabalho foi bastante facilitado. Eu queria perguntar o seguinte, ainda a respeito desse tema. Quando o senhor autorizou, então, provavelmente o ministro da Defesa, a conversar com os militares, o senhor teve ciência, antecipadamente, que os comandantes estavam antecipando as transmissões de cargo? Isso é automático. Quando você pega, o comandante do Exército está saindo, por exemplo. Geralmente, o futuro comandante é um dos 3 mais antigos do alto comando. Não é essa a minha pergunta, ministro. O método sim ou não funcionou. Não. O senhor também. A minha pergunta é, se o senhor teve conhecimento durante o mês de dezembro que iria ter uma antecipação da transmissão, ou seja, que os nomeados pelo presidente Lula iriam assumir antes de janeiro. Sim, não só sim, como realmente assumiram, sem nenhum problema. Foi publicado em DO a exoneração do meu comandante e a nomeação do futuro comandante. Meu colega tem... Por favor. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor ministro relator, ministro Fux, procurador-geral da República. Boa tarde a todos. Eu tenho apenas 2 questões aqui. Pois não. A primeira delas, em linha com que, em alguns momentos, tanto do relatório final da Polícia Federal quanto da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, verifiquei alguns momentos em que se fala que o suposto golpe teria sido obstaculizado, não teria ido adiante, caracterizando uma tentativa, dada a não aderência do comandante do Exército, general Freire Gomes, e do comandante da Marinha, da Força Aérea, Brigadeiro Batista Júnior. Eu gostaria de perguntar, e partindo desta hipótese, ressaltando que simplesmente é uma hipótese como colocar na denúncia, se o depoente quisesse substituir esses 2 militares, qual seria o procedimento? Haveria alguma dificuldade em nomear alguém que fosse supostamente simpático a algum plano golpista? Eu não tinha esse objetivo, mas se tivesse, é a coisa mais simples. No Diário Oficial do dia seguinte, a respectiva troca, coisa que não foi sequer cogitada, porque descartamos de plano a possibilidade de usarmos qualquer hipótese prevista na condição. Muito bem. Uma segunda pergunta que não tem qualquer correlação com a primeira, mas surgiu o nome aqui durante a indagação do hacker, o senhor Walter Delgatti. Pergunta ao depoente, o senhor processou o hacker pelo crime de calúnia? Processamos, e mais do que isso, foi condenado criminalmente, não é isso? Foi condenado criminalmente. Ok, só isso, senhor ministro. Encerrado. Agradeço aos doutores. Doutor Paulo Renato Garcia Sintra Pinto. Boa tarde, excelência. Não, defesa não tem perguntas. Doutor Demóstenes Torres. Sem perguntas, excelência. Doutor Elmar Novak. Excelência, já gastei meu estoque de questionamento. Muito obrigado. Doutor Matheus Milanês. Sem perguntas, excelência. Doutor Andreu Fernandes Farias.
Doutor Rodrigo Dall'Acqua. Sim, Excelência. O ex-presidente Bolsonaro é acusado na denúncia de chefiar uma suposta organização criminosa responsável pelos atos de 8 de janeiro. Nesse tópico, a denúncia afirma que o general Braga Neto era, abre aspas, quem mantinha contato entre os manifestantes acampados na frente dos quartéis e o presidente da República. Eu indago se é procedente essa afirmação, se de fato o general Braga Neto era o elo entre o presidente e os manifestantes. Por favor. Desconheço que o João Braga Neto tenha tido essa atividade, né? Ele ia 3, 4 vezes por semana, talvez 5 até, lá no Alvorada, porque ele já estava na reserva, era motociclista e dava os seus passeios por Brasília, né? Então, eu desconheço que ele tenha frequentado o acampamento. Doutor. Sobre o brigadeiro Batista Júnior, o ex-presidente Bolsonaro afirmou nesse depoimento que ele estava comigo enquanto era presidente. E após a derrota nas eleições, ele estaria procurando acomodação em outro lugar. A minha pergunta é para que o ex-presidente esclareça essa afirmação. Por favor. É o comportamento dele. Até recentemente, na imprensa aqui, diz que ele teria assinado um contrato com uma empresa, né, do ramo aeronáutico, enquanto o nosso governo, e agora estaria sendo aí consultor dessa imprensa. A matéria da imprensa, não vou dizer se é verdadeira ou não, mas o próprio comportamento dele, as poucas vezes que eu tive com ele, era de louco para ir embora, não quero conversa, não li, não gostei, esse era o comportamento dele. Doutor Dall'Acqua. Satisfeito, Excelência. Obrigado. Então, eu agradeço aos doutores Celso Vilardi, doutor Paulo Amador Cunha Bueno, ao depoente ex-presidente Jair Bolsonaro, e nós iremos dar um intervalo de 15 minutos, um pouquinho mais, voltaremos às 17 horas com o interrogatório do réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.